Pois bem, então vamos começar aqui a nossa aula master, né, em que nós vamos falar então sobre os 3 passos para investir no mercado financeiro com autonomia. Essa palavra vai ser muito importante ao longo de toda essa nossa apresentação, para vocês entenderem, né, para você que está aí me assistindo entender perfeitamente o que nós estamos compreendendo sobre, né, quando a gente fala sobre autonomia financeira. Um pouquinho sobre mim, eu sou professor universitário aí já faz quase 20 anos, trabalho, desde o mestrado, né, mesmo antes de começar a dar aula, com questões relacionadas ao mercado financeiro, tanto em dissertação de mestrado, tese de doutorado, e venho trabalhando com essa questão de investimentos desde então, investindo meu próprio dinheiro. Há mais de 10 anos eu estou trabalhando, então, com essa parte de educação financeira. Eu tenho um blog já faz um bom tempo, canal no YouTube, e-books publicados, livros, cursos online aos montes já foram feitos ao longo desses últimos anos, várias palestras. Então, eu estou bastante envolvido com essa questão do mundo dos investimentos e batalhando aí numa luta árdua para buscar ensinar investimentos de uma forma técnica, sem enganações, em que a pessoa consegue desenvolver a própria autonomia no tocante a escolher os próprios investimentos. Então, esse foi um pequeno overview aí sobre a minha história em relação ao mundo dos investimentos. E no conteúdo de hoje, o que a gente vai ver? No conteúdo de hoje, veremos os 3 passos. A primeira parte é como definir objetivos financeiros. Em seguida, eu vou falar de alguns poucos e bons investimentos que eu acho que pode compor aí facilmente a sua carteira de investimentos. E vou falar também sobre a importância de se ter uma estratégia de investimentos para poder atingir aí os seus próprios objetivos. Então, são esses 3 passos que eu queria que vocês aí tivessem bastante clareza de como que nós vamos conduzir essa nossa aula master de hoje. Pois bem, e qual que é o objetivo? Que eu quero que você, que está aí me assistindo, saia dessa aula tendo uma clareza, qual que é a contribuição que eu posso lhe dar hoje, né? Eu quero que você possa compreender, em termos de primeiro objetivo, é que quando a gente busca investimentos e partimos da seguinte pergunta: o que é, aonde eu posso investir meu dinheiro para que ele renda mais? Quando a gente busca rentabilidade, ficar caçando por aí o que rende mais, o que eu busco aí argumentar e tenho trabalhado bastante com isso, com os meus próprios alunos, né, dos cursos de investimentos que a gente vai dando por aí, é que isso é uma busca insana, não faz sentido algum, né? E ela é ineficaz. A gente não consegue descobrir o que vai render mais no futuro, isso vai ficar muito claro ao longo dessa apresentação. Porque investir dinheiro não é desenvolver uma habilidade de você tentar descobrir o que vai render mais no futuro. Investir dinheiro é muito mais que isso. Investir dinheiro é uma arte, investir dinheiro é uma engenharia. A gente tem que fazer uma engenharia ali para escolher os ativos, né? É administrar riscos. Isso pouca gente fala, muitas pessoas prometem lá uma fórmula mágica para fazer seu dinheiro render mais, mas pouco falam dos riscos que você vai assumir ao adotar determinada estratégia. Então, esse é um primeiro objetivo, mostrar que essa busca por rentabilidade ela é insana e ineficaz. Como segundo objetivo, nós temos que eu quero que você entenda a importância de se criar autonomia financeira. Esse é um tema muito caro a mim, né? Depois você vai ver uma surpresinha que eu vou dar que eu vou oferecer para vocês bem no final dessa apresentação. Então, criar essa autonomia, e essa autonomia, os benefícios dela é uma primeira coisa, a gente perder o medo, e a gente tem medo do que a gente desconhece,
Portanto, em geral, ficamos em ativos que poderiam ser muito, assim, a performance do seu dinheiro poderia ser muito melhor num ativo com pouco risco ou nenhum risco a mais, e a gente desconhece. Quando a gente tem medo, a gente se retrai, né? Quando a gente desconhece, a gente tem medo, a gente se retrai e não vai em busca do que precisa usar. E uma outra questão que eu acho muito importante, de criar autonomia para não depender das pessoas que trabalham nas instituições financeiras. Isso não é uma crítica às pessoas que trabalham nas instituições, muito pelo contrário, elas têm o trabalho delas. E a grande questão é que, por muitas vezes, o que acontece é um conflito de interesses. As pessoas que trabalham numa instituição financeira possuem interesses que, na grande maioria das vezes, são diferentes dos seus, né? Eles precisam negociar, vender alguns tipos de produtos financeiros e não necessariamente esses produtos que eles te indicam são os melhores para os seus objetivos. Então, a grande questão aqui que eu quero que você saia dessa aula master é que a melhor pessoa para decidir sobre o seu futuro financeiro é você mesmo, tá? Pois bem, então vamos lá para os investimentos em 3 passos. E o primeiro deles, como a gente já viu, é como definir, né, objetivos financeiros. A parte de objetivos, quando a gente pensa num curso de investimentos, ela, em geral, ela é relegada a um segundo plano. As pessoas, em geral, não falam muito sobre objetivos, e é isso que eu quero tratar com vocês a partir de agora. A primeira coisa é a gente definir o que é, quais são os requisitos para um bom objetivo. Será que você já parou para pensar de que forma nós podemos definir os nossos objetivos, de forma que esses objetivos nos ajudem a escolher os próprios investimentos? Será que você já parou para pensar nisso? Ah, e eu vou jogar aqui, né, no ar para você uma seguinte questão. Se eu falo assim, qual que é o seu objetivo em termos financeiros? Ser uma pessoa rica. Se esse é o seu objetivo financeiro, a gente já começou por um lugar errado, porque esse objetivo ele carece, falta esse objetivo 3 coisas, que são: você tem que ter um valor, né? Quanto eu preciso poupar para conseguir conquistar determinado objetivo. Outra coisa é em que prazo, por quanto tempo eu vou definir aquele objetivo, né? Para que prazo que eu vou definir aquele objetivo. E por último, a gente precisa ter uma motivação, um propósito. Por que que eu quero atingir esse objetivo? Veja, portanto, que dentro de uma educação financeira que realmente vale a pena, que transforma e que não é simplesmente um blá 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 sobre rentabilidades, a gente precisa ter um objetivo muito claro, para que a gente possa escolher os investimentos que melhor se adequam aos nossos objetivos, tá ok? E para que a gente possa fazer um exercício prático, essa aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar a planilha lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou trabalhar numa planilha Excel que eu vou compartilhar com você agora. Só um pouquinho. Deixa eu abrir a planilha aqui. Vamos lá. Aqui. Pois bem, então vamos lá. Eu vou só colocar uma coisinha aqui, que havia saído do prumo. Isso. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês essa planilha em Excel. Tá dando para ver a planilha certinho? Alguém pode me responder no chat, por favor? Ou no áudio? Obrigado. Está aparecendo. Então vamos lá. Nessa planilha,
que eu vou construir do zero com você aqui que está me assistindo, eu vou colocar aqui alguns objetivos. Então, suponha, eu sou casado, eu tenho uma filha, suponha que eu quero alguns objetivos, como, por exemplo, eu quero pegar um objetivo de curto prazo, dar um presente para minha filha, no valor, né? Então, eu tenho um objetivo, um valor, esse valor é de R$ 500, vou colocar aqui, num prazo de 3 meses, eu quero fazer uma viagem, e ela vai custar R$ 2.000 para daqui a 12 meses. Vamos imaginar que eu quero trocar de carro, e para fazer a troca desse carro, eu vou precisar de, vou botar menos aqui, R$ 20.000. Daqui a 3 anos, por exemplo, eu quero fazer uma reforma na casa, e isso vai me custar também R$ 20.000. Só que isso aí vai demorar 45 meses. Eu quero fazer uma poupança para minha filha. Não é poupança, sim, eu quero fazer um investimento e guardar um dinheiro para minha filha, para que daqui a 10 anos ela tenha R$ 15.000. Então são 120 meses. E eu quero fazer um dinheiro para minha aposentadoria. Eu quero guardar aí 300 mil. Isso vai se dar daqui 20 anos, 240 meses. Pois bem, para fazer esse depósito, o cálculo de quanto eu vou precisar guardar por mês para cada um desses objetivos, eu vou precisar estimar uma taxa de juros. Ela nunca vai ser sabida, mas a gente vai estimar aqui e vou colocar um valor, por exemplo, 0,4% ao mês de taxa de juros. E o Excel vai me permitir, então, calcular, né, através das formulinhas do Excel aqui. Nós vemos aqui na fórmula financeira, eu vou aqui na fórmula que calcula pagamentos, vou colocar a taxa e vou travar o valor da taxa. O número de períodos vai depender do objetivo, por isso que eu estou clicando aqui no 3, para depois eu baixar e tudo isso ficar bastante, esse valor dos depósitos ficar para todos os outros objetivos. O valor que eu tenho que poupar, que é o valor futuro, eu vou considerar o valor do próprio objetivo e vou dar um OK. Então, ao copiar essa fórmula para os demais objetivos, veja o que eu estou calculando aqui. Eu estou calculando que, para cada um dos objetivos, quanto eu tenho que investir, quanto eu tenho que guardar de dinheiro para conseguir conquistar cada um deles. Perfeito? Considerando aqui uma determinada taxa de juros. Agora eu vou considerar mais uma questão. Suponha que eu consigo poupar por mês R$ 1.300. Tá ok? Essa é a ideia. Agora eu vou fazer uma segunda conta. Um bom objetivo tem prazo, tem o valor que cada objetivo e tem o propósito. E aonde que eu utilizo o propósito dos objetivos? Nesse chamado aqui que eu denominei essa coluna de ranking, em que eu vou ordenar cada um dos objetivos por um número, né? De 1, aqui nós temos 6 objetivos, de 1 a 6, colocando 1 para o objetivo mais importante de todos. Ou seja, eu olho nos propósitos, nos porquês, e vejo quais são os objetivos em ordem que são mais importantes. Eu vou colocar aleatoriamente quase quais são os principais objetivos aqui. Suponha que eu quero que o primeiro seja fazer uma aposentadoria, o segundo seja uma viagem, depois o presente da filha, a poupança para a filha, reforma da casa e, por último, trocar o carro. Então, veja que eu posso, no próprio Excel, vir aqui em dados, classificar e classificar esses objetivos por ranking. Ou seja, veja que eu coloquei no topo o objetivo mais importante, dado aqueles propósitos que eu pensei, e ele vai em ordem decrescente aqui. Mais uma coisa que eu vou fazer é verificar o acumulado. Você vai ver o que é o acumulado. Então, no primeiro, o acumulado de conquistar um único objetivo é o próprio R$ 746 aqui. Agora, e se eu quiser
conquistar tanto a aposentadoria como fazer a viagem. Isso vai me custar o valor da aposentadoria, mais o quanto eu tenho que guardar para a viagem. Perfeito? R$ 909. Se eu puxar mais uma vez esse valor para cá, veja o seguinte, a planilhinha, ela está me mostrando que até a poupança da filha, que eu preciso acumular aí R$ 1.173, eu tenho dinheiro. 1.300 dá para conquistar os 4 primeiros objetivos. Mas com o dinheiro disponível hoje, eu não consigo fazer a reforma da casa nem trocar de carro. Aí você pode pensar, mas Ellison, por exemplo, eu posso fazer a viagem, depois que eu fizer a viagem, vai me sobrar R$ 163 para eu fazer outra coisa. Isso é um engano que no planejamento muitas pessoas cometem. E a questão é que a nossa premissa, nós estamos partindo de um pressuposto que é o seguinte: todos os objetivos precisam caber dentro do bolso hoje, nesse exato momento. O que isso significa? Significa que os objetivos de curto, médio e longo prazos têm que caber no que você consegue guardar hoje. Por quê? Porque senão a gente vive apenas de curto prazo. A gente só vai fazendo os objetivos de curto prazo e não consegue guardar dinheiro para aqueles objetivos que são mais espaçados, aí a gente vai empurrando com a barriga, daqui a pouco, a hora que eu terminar o pagamento de determinado objetivo, eu começo a guardar para aquele, e nós precisamos, né, dentro desse planejamento financeiro, usar do tempo para que o efeito dos juros compostos jogue a nosso favor. Se a gente viver só de curto prazo, a gente não consegue fazer com que os juros dos nossos investimentos nos dê, né, boa parte daquilo que a gente objetiva. Perfeito? Então, essa é uma premissa muito complicada das pessoas fazerem, porque elas acabam vivendo apenas num curto prazo. Uma vez, então, que nós estamos com essa planilha aqui quase prontinha, o que nós podemos ver é que, dado esse cenário, a primeira coisa que eu poderia fazer era desistir do objetivo de reforma de casa e de troca de carro. Essa é uma primeira questão que eu posso, sim, dentro do planejamento, desistir de alguns objetivos, dado que eu tenho outras prioridades. Tá ok? Mas não é só isso que a gente pode fazer. Quando eu estou planejando os meus objetivos, a gente pode, além de eliminar objetivos, tentar ganhar mais e gastar menos. Veja então que para eu conquistar, para ter todo o planejamento financeiro, faz sentido a gente ter um controle do nosso orçamento doméstico. Então, se eu consigo ou aumentar minha renda, ou e ao mesmo tempo também pode ser, né? Diminuir as minhas despesas, eu posso, por exemplo, também não vou inventar muita moda aqui, passar a economizar R$ 100 a mais do que eu economizava antes. Veja que ao sair de 1.300 e ir para 1.400, ainda na planilha não dá para conquistar os outros 2 objetivos que ficaram para trás. Então vamos mexer um pouquinho mais nessa planilha. O que eu posso fazer também? Diminuir o valor dos objetivos. Poxa, e se ao invés de fazer uma aposentadoria, em que eu quero guardar um patrimônio para daqui 20 anos de R$ 300.000, e se eu guardar 250 mil, por exemplo? Veja que ao diminuir o valor do objetivo, o que aconteceu foi a diminuição do valor que eu tenho que poupar por mês. Se diminui o valor que eu tenho que poupar por mês, a tendência é que caibam mais objetivos. Perfeito? Que mais que eu posso fazer? Eu também posso alongar prazos. Veja que a viagem está aqui, né? Atrapalhando, né? A viagem nem tanto. Mas a reforma da casa, por exemplo, está com valor aí bem salgado, ou até mesmo a reforma do carro, está contribuindo aí com R$ 500 do que eu tenho que guardar. Então, e se eu, por exemplo,
alongasse um pouquinho mais a reforma da casa e também a troca do carro. Ao invés de 45 meses, vamos subir um pouquinho para 50 meses. E a troca do carro, ao invés de 36 meses, vamos subir para 45 meses, tá? Ou até poderia colocar a reforma da casa para daqui a 5 anos. Veja, se eu colocar a reforma da casa para daqui a 5 anos, eu consegui colocar mais esse objetivo dentro ah, do, do meu planejamento financeiro, do meu planejamento de objetivos. E notem que, por último, uma coisa que talvez é o que menos a gente tem nas nossas mãos, é buscar investir melhor para que a rentabilidade dos meus investimentos me dê mais juros. Tá? O que acontece se eu aumentar um pouco só essa rentabilidade? Ao aumentar os juros que eu estimo ganhar no futuro, se eu tentar investir um pouco melhor, o que vai acontecer é que vai diminuir o quanto eu preciso poupar em todos os investimentos que eu tenho. Então, eu vou fazer uma mudança aqui só de 0,4% para 0,5%. 0,5%. Aumentar 0,1% ao mês. A hora que eu dou um ok, a gente já chega mais perto aqui. Vou agora extrapolar, só para não deixar o vermelhinho aqui, que a gente está com pouco tempo. Se eu colocasse 1%, pronto, tá? Isso aqui é irreal para o dia de hoje, mas é só para você ver que a gente consegue, né? Isso que é uma simulação apenas, que a gente consegue, por exemplo, essa arte, essa engenharia de ficar mexendo, né? Com as variáveis nos permite colocar mais objetivos dentro do nosso esquema. Eu posso aqui diminuir o valor da troca do carro para R$ 10.000, por exemplo. Tá? E a reforma da casa, 15 mil. Pronto. Poderia ser de outra forma. Chegaríamos no mesmo lugar. E aí, cada um desses depósitos seria para conquistar cada um desses objetivos separadamente. Vejam que eles têm prazos diferentes, riscos diferentes, né? E eu posso escolher os melhores investimentos que atendam a cada um desses objetivos, tá? Veja que essa é uma maneira bastante técnica da gente pensar como eu posso planejar o meu futuro e fazer com que os investimentos que eu escolho atendam aos objetivos. E notem mais uma vez, os investimentos são apenas uma parte da brincadeira. Isso a gente não encontra na grande maioria dos cursos. O que a turma fala que vai te ensinar alguma estratégia para dar rentabilidade. E isso não é a educação financeira que eu defendo. A educação financeira que eu defendo é muito mais ampla e por isso que a gente parte dos objetivos. Não tem fórmula mágica, não tem coisa fácil. Da mesma forma que é trabalhoso adquirir hábitos para emagrecer, para fazer exercícios físicos, para ler livros, para tocar um instrumento musical, também vai ser trabalhoso e uma conquista, né? E uma conquista duradoura para toda a vida, a hora que a gente encara os investimentos dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Aí vai virar habitual a maneira como a gente lida com o nosso dinheiro. Tá ok? Então, voltando aqui para a apresentação, né? Assim, a primeira reflexão que eu queria falar, sempre buscando tratar aqueles dois objetivos que a gente começou na nossa aula aqui. Essa busca insana e ineficaz por rentabilidade e a necessidade de a gente criar autonomia. Veja que, então, rentabilidade é uma parte da brincadeira. E a criação de autonomia significa você tomar as suas decisões com consciência, baseada nos objetivos que você mesmo, que você mesma predeterminou. Tá? Isso é profundo. Isso é educação financeira. O resto é blá, blá, blá. Tá ok? Próximo passo. Focar em poucos e bons objetivos. O que isso significa? No mercado financeiro, nós temos hoje inúmeras possibilidades. Quando a gente tem inúmeras possibilidades, tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é ter muitas opções. A parte ruim é a gente se perder nelas, tá? Então, o que eu busco, o que eu faço com o meu próprio dinheiro e o que eu busco ensinar para os meus alunos é uma simplificação de não inventar moda, de querer acessar
principalmente quando estamos no início, de querer acessar alguns mercados que a gente não compreendeu ainda, nem como funciona e nem quais são os riscos dele. Então, o que eu tento fechar aqui é um pacote de 3 tipos de mercado, para a gente poder investir o nosso dinheiro. O primeiro mercado que eu chamo é o mercado que a gente vai emprestar dinheiro para os outros. Mas não é emprestar dinheiro para o vizinho, não é emprestar dinheiro para o familiar, tá? A questão aqui é nós emprestarmos dinheiro da seguinte maneira: emprestar dinheiro, por exemplo, para o governo. Emprestar dinheiro para o governo, hoje a gente atende pelo nome aí de Tesouro Direto. É uma aplicação em renda fixa, que eu pego um dinheiro, empresto para o governo, e a hora que eu empresto, eu já vou definir algumas coisas. Qual é a taxa de juros ou como vai ser calculada essa taxa de juros, que vai remunerar o meu capital, e para quando? Até quando que o governo tem o dinheiro? Eu posso sair antes, mas eu vou ter sempre um vencimento, né, de um título público que a gente for comprar ou qualquer título de renda fixa, na grande verdade. Para quem mais eu posso emprestar dinheiro? Posso emprestar dinheiro para bancos. Então, ao invés de ficar emprestando dinheiro para banco, a gente pode virar credor de banco. A gente empresta o nosso dinheiro, que para nós significa um investimento, e o banco também vai nos devolver aquele dinheiro mais juros até um determinado vencimento. 2 investimentos que eu adoro, que significa emprestar dinheiro para banco, são CDBs e LCIs, LCAs. CDBs é um dinheiro que a gente empresta para o banco e o banco depois pega esse nosso dinheiro e empresta para os outros, né? E ganha juros, ele ganha a diferença entre os juros que ele capta, né? O dinheiro, que para a gente ele paga menos do que ele vai emprestar para os outros. E esse chama de spread bancário. E já as LCIs e LCAs são a possibilidade de emprestar dinheiro para banco, e nas LCIs o banco é obrigado a emprestar para quem vai investir em imóveis. E nas LCAs o banco empresta para quem vai fazer investimentos no setor agropecuário. Esse é o lastro aí, digamos assim, desse tipo de investimentos. E por que eu quero emprestar dinheiro para os outros? Para receber juros. Juros é aqui que a gente fala, né? Juros significa eu abrir mão do dinheiro hoje para lá na frente pegar o meu dinheiro de volta mais um tanto. Tem milagre aqui? Não. Tem risco aqui? Vários. A gente precisa criar autonomia de reconhecer como são, né, as possibilidades de retorno de cada investimento, de conseguir comparar qual que é o melhor para mim, para aqueles meus objetivos, e entender quais são os riscos envolvidos naquela aplicação financeira que eu vou fazer. Tá, ok? Então tem diversas possibilidades de risco, desde, por exemplo, né, um banco quebrar e eu não receber meu dinheiro de volta. Aí tem algumas garantias do que eles chamam lá de fundo garantidor de crédito, mas tem que entender quais são também as limitações disso. Tem risco do próprio valor, né, ficar oscilando no meio do caminho e eu poder ter ganhos maiores do que aquilo que eu pensei, ou até menores, ou até negativos em algumas situações, principalmente lá no Tesouro Direto. Então, assim, não é fácil migrar para esse mercado. A gente precisa criar essa habilidade de reconhecer, de criar autonomia de poder escolher esses investimentos. Uma segunda opção é a gente virar sócio de uma empresa via mercado financeiro, não virando sócio de uma empresa que você conhece aí na sua cidade, mas comprando ações de empresas, tá? Se tornando sócio. E como que a gente vai fazer isso? Através da bolsa de valores, comprando ações de empresas. Como eu agora a gente virou sócio da empresa, uma maneira de a gente ganhar ou até perder dinheiro é dada a valorização ou desvalorização daquela ação, mas também uma outra fonte que muitas pessoas acabam se esquecendo de falar nela é que as empresas às quais você compra e vira sócio, elas vão distribuir lucro periodicamente. Isso muda um pouquinho de empresa para empresa, e isso também significa receita, entrada de dinheiro, rentabilidade para a grana que você está investindo. Mais uma vez, é um tipo de mercado com bastante risco, e a gente tem que entender como que a gente administra os riscos aí. Não tem mãe de Ná, não tem fórmula mágica para você descobrir qual é a ação que vai render mais. A hora que a gente entender isso e colocar ações dentro de um contexto que é, eu vou administrar riscos e quero fazer parte desse mercado porque eu espero que ela me traga alguns benefícios que depois, dentro do curso, a gente vai ver, e aqui também
que é da diversificação, de que ele é um tipo de ativo que vai subir quando outros ativos não estão subindo. Então, da gente participar desses ganhos com responsabilidade, sem passar mal e ficar sem dormir, porque uma determinada ação que você comprou e não sabe direito como funciona, começou a cair. Uma terceira opção que eu queria falar para vocês, que eu gosto muito de investimentos, é a gente comprar imóveis. Mas não os imóveis físicos que a gente tem ali ao redor da gente, na cidade ou nas cidades vizinhas, mas através do que a gente chama de fundos imobiliários, também através da Bolsa de Valores, em que você pode comprar parte de um shopping, de uma agência bancária, de galpões. Tem uma diversidade de imóveis e até uns tipos de fundos imobiliários que eles investem em que eles chamam de papéis, né? Que são títulos de dívida. Então, é um mundo que se abre em que a gente pode, então, pegar essas três opções e fazer uma carteira bem redondinha, uma carteira que esteja alinhada ao seu perfil. E é isso que eu quero mostrar na parte 3, que é a parte da estratégia. Mas então, nós podemos emprestar dinheiro para os outros. Nós podemos virar sócio de uma empresa e a gente pode comprar imóveis e receber aluguel, né? Todo mês, você tendo um fundo imobiliário, todo mês vai cair um rendimento, que a gente acaba chamando de aluguel, sem a necessidade de pagar imposto de renda disso. Tá? Obviamente que é proporcional a quanto você investiu. Né? Se você investe só R$ 1.000, você vai ganhar aluguéis proporcionais àquilo que você investiu. Se você investir R$ 100.000, a quantidade de aluguel que você vai receber vai ser bem maior, né? 100 vezes maior do que quem investiu sem apenas R$ 1.000, tá ok? Não é um aluguel cheio aí, né? Eu ponho R$ 1.000, começo a receber aluguel de R$ 700. Isso não existe, tá? Pois bem, então o que eu queria mostrar para vocês, poucos e bons investimentos. Defina o objetivo, passo 1. Poucos e bons investimentos. Renda fixa, Tesouro Direto, CDBs e LCIs. Ações. Compro direto ações ou compro um fundo que chama ETF ou invisto diretamente em fundos de ações. Aí basta a gente entender direitinho como funciona cada uma dessas três possibilidades. E por fim, comprar imóveis através de fundos imobiliários. Então veja, basicamente temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades que já nos dão uma uma tranquilidade e uma característica técnica que vai diferenciar você de 99,999% das pessoas que investem, tá? Que estão procurando por aí o que vai render mais e não acham e se envolvem emocionalmente com o dinheiro. E outra coisa que é muito tratado nos meus cursos, que eu falo muito, que é talvez a grande sacada que pouca gente até hoje entendeu como isso funciona, é a diversificação, tá? Ao diversificar, nós temos ganhos que vão muito, mas muito além de simplesmente aquela frase de colocar ovos em cestas diferentes. A diversificação, ela tem uma explicação técnica, numérica, tá? Em que a gente consegue pegar ativos que são arriscados, e a hora que a gente junta esses ativos que são, essa que é a grande sacada, diferentes entre si, a hora que eu junto esses ativos numa carteira só, o risco da carteira, que é o seu patrimônio, que é o que importa, ele cai. Ele cai substancialmente, tá? E é isso que, obviamente, agora não dá para a gente aprofundar nisso, mas é algo, é um tipo de conhecimento que pouquíssima gente tem, ou se entende que diversificação é bacana, é extremamente superficial e não lhe dá a autonomia, essa segurança de saber o que está fazendo com seus ativos. Tá ok? Então, esse é o passo 2. Poucos e bons ativos. A terceira parte é, voltando na reflexão, né? Então, quando a gente pensa em poucos e bons ativos, a gente não está pulando de galho em galho a cada ano, a cada mês, a cada dia, né? Tentando descobrir o que vai render mais. Não, não, não. A gente vai comprar ativos que a gente entende o risco, sabe do potencial de rentabilidade e vai colocar tudo isso numa carteira. E os ativos, né, tem que ser visto em conjunto, como um patrimônio, que é isso que é a sua riqueza. E essa autonomia, né? Nada melhor do que a gente saber aonde está investido o dinheiro, ter clareza, né? E aquela segurança, eu sei os riscos que eu estou correndo. E isso não me faz mal. Certinho?
E também não deixam que as pessoas te enganem, né? Com promessas ou de cursos, ou que alguém venha lhe oferecer um tipo de investimento que isso não faz sentido, você sabe analisar. Esse investimento eu tenho um que é muito melhor, pago muito menos taxa e chego no mesmo lugar que você está querendo me oferecer por um caminho muito mais barato. E a terceira parte é a gente falar da importância da estratégia. E o que é ter estratégia de investimentos? Então, assim, eu já tenho os objetivos, eu já conheci os ativos, e agora eu preciso fazer com que os investimentos me deem de presente esses objetivos, tá? Permitam que esse caminho rumo aos objetivos, sejam de curto, de médio ou de longo prazo, que isso seja um caminho que a gente consiga chegar lá, tá? E a gente curta esse caminho, tem a segurança de que isso vai dar certo. Então a estratégia é tudo isso, é como a gente coloca a mão na massa, a execução de toda essa parte que foi teórica até então, de definir objetivos e conhecer investimentos, é colocar a mão na massa. E entender a estratégia é fundamental, porque assim, pessoas são diferentes uma das outras. E pessoas diferentes possuem objetivos diferentes, perfil de riscos diferentes. Tem gente com perfil de risco mais conservador, pessoas com risco mais moderado e pessoas com nível de risco mais arrojado. Às vezes até a depender das idades, do sexo, do gênero. Pessoas são diferentes e possuem perfil de risco diferentes, objetivos diferentes. Pessoas possuem dinheiro diferente. Tem gente que começa com R$ 1.000, R$ 300, tem gente que começa já com 5.000, tem gente que já tem 100.000 guardado, tem gente que está na casa dos milhões. Logo, a carteira vai ser diferente, a estratégia, né? A maneira como você vai executar a sua estratégia vai ser diferente. Portanto, não tem a melhor carteira de investimentos. Vem aqui que eu vou te ensinar qual é a melhor carteira. Não tem. Você vai ter que descobrir qual é a sua. Isso se chama autonomia. É isso que eu ensino. É por isso que é uma luta árdua, de formiguinha, em que a gente não fica utilizando de grandes coisas de marketing e fazendo promessas que a gente não consegue cumprir. A grande questão é, quer vir comigo? A gente vai estudar investimentos e você vai aprender a tomar suas decisões. Fora isso, é enganação. Tá? Aprender uma única técnica com um único ativo e falar que isso vai resolver o seu problema. Os anos me permitem dizer categoricamente que não. E vamos falar um pouquinho, então, de estratégias, né, de perfil de risco, composição de carteira. O que isso significa na prática? Escolhi meus objetivos, já sei, entendi os investimentos. O que eu tenho que fazer, então? Um exemplo, isso aqui é um exemplo. Tá? Então, uma determinada pessoa, conforme, a gente já viu, né? Conforme os objetivos que ela tem, o perfil de risco que ela tem, o valor que ela tem para investir, ela decidiu, por exemplo, ter 50% do patrimônio dela em renda fixa, e ela separou-se renda fixa em 30% de tesouro direto, que vai acompanhar a taxa de juros Selic, 10% no tesouro direto, que vai proteger contra a inflação, e mais 10% numa LCI, que rende bem acima da taxa de juros básica, CDI, Selic, tá? Outros 25%, essa pessoa vai investir em ações. 15% do dinheiro dela vai ser numa tal de ETF, que é um tipo de investimentos que a gente faz na bolsa, que eu não compro uma única ação. Eu já compro um conjunto de ações, ou seja, já entro diversificado na bolsa, com um monte de empresas num pacotinho só. Mas essa pessoa também decidiu que os outros 10% ela vai comprar algumas ações de alguns setores que ela gosta, de empresas que ela julga serem interessantes, confiáveis, que ela acha que essa empresa daqui a 5, 10 anos ainda vai estar lucrando. E ela quer fazer parte desse processo. E outros 25%, para a gente manter aqui nossa coerência, essa pessoa vai investir em imóveis, então ela vai fazer todo um filtro para a escolha de 8 fundos imobiliários de diferentes setores, que tenham uma boa liquidez, facilidade de entrar e sair daquele papel, para receber os dividendos e compor essa carteira e ficar numa carteira diversificada. Veja que ao fazer essa carteira aqui, e isso depende de um autoconhecimento, depende de muita reflexão, o que eu estou fazendo é escolhendo uma carteira, e não só os investimentos, uma carteira que esteja compatível com o meu perfil de risco. Nós não estamos procurando aqui uma carteira que é a que mais vai render, porque isso a gente não sabe.
Nós não conseguimos ter uma bola de cristal para decidir o que vai render mais no futuro. O que a gente consegue escolher são bons ativos, fazer uma carteira, administrar riscos e que esses investimentos me deem como final, né? Os finalmente aí sejam os objetivos sendo concluídos. Tá? Então, aqui seria uma carteira, por exemplo, de longo prazo, para você se aposentar, em que você vai segurar essa carteira aí. Né? Isso aqui seria, por exemplo, para um único objetivo, né? De aposentadoria, por exemplo. Tá ok? E a hora que eu defino o meu perfil de risco, eu entendo, né? Sei dos objetivos, sei dos investimentos, escolhi os investimentos que melhor se adequam àquele objetivo. Aqui no nosso exemplo, então eu estou fazendo uma carteira só para aposentadoria, que vai ter essas proporções e está dentro do meu perfil de risco. Aí a gente entra numa estratégia de balanceamento de carteiras. O que é essa estratégia? Eu vou manter os meus investimentos mês a mês dentro desses patamares. Eu não quero muito mais que 50% de renda fixa, mas eu também não quero muito menos. Eu não quero ter 50% da minha carteira com ações. Também não quero ter 10%. Portanto, todo mês, digamos assim, eu vou balancear a minha carteira. Logo, você vai chegar, né? Imagine-se, já está com o dinheiro investido, abre lá o computador ou o celular, vai guardar aquele dinheiro que você vai guardar todo mês e não tem segredo, você não vai ficar caçando aonde vai investir dinheiro. Você vai investir naqueles investimentos que estão fugindo da proporção, principalmente para baixo. Se renda fixa num determinado mês está com 47%, e quando isso acontece? Quando, por exemplo, os imóveis ou as ações sobem muito. Ok? Aí eu começo a comprar mais renda fixa. Tá? E a mesma coisa, se as ações caírem abaixo de 25%, eu compro mais ações com o meu dinheiro do mês, para voltar no meu nível de risco. E eu estou comprando ações mais baratas, porque se ela caiu menos de 25%, significa que as ações caíram. Ótima oportunidade de compra. Tá? E se às vezes os aportes mensais não forem suficientes para fazer o balanceamento da carteira, o que a gente faz? Vendo ações e compro renda fixa, vendo renda fixa e compro imóveis. Eu sempre balanceio, tá? E daí tem regras para a gente conseguir definir direitinho como vai ser esse balanceamento. E você faz isso em 15 minutos por mês. Não precisa acompanhar mercado, não precisa se envolver emocionalmente com o dinheiro. Você faz isso meio que no piloto automático. É só seguir a regra, tá? É a regra que vai te dar maior rentabilidade? Já deu para perceber. Isso é furada. Mas essa é a regra que vai lhe permitir tomar decisões técnicas. E tem um monte de benefícios que eu até elenquei aqui para vocês, né? Assim, primeira coisa, ter uma estratégia bem definida, você não se envolve emocionalmente com o dinheiro. Quanta gente eu vejo por aí que perde o sono, principalmente com a parte de renda variável, com as ações que possui. Isso não faz sentido. Tá? Não faz sentido o dinheiro o dinheiro que você tem investido para os seus objetivos trazer algum tipo de peso, algum tipo de angústia. A gente já tem muitas angústias, já tem muito estresse no dia a dia para o dinheiro que a gente está abrindo mão e investindo ser uma fonte de preocupação. Rapidez, agilidade, simplicidade. Em meia hora você sabe o que fazer, sem necessidade de ficar acompanhando o mercado algum. Tá? De ficar descobrindo, será que é a hora de comprar, será que é a hora de vender? É a estratégia que diz. Lógico que a estratégia é baseada em algo que você escolheu, que é o seu perfil de risco e como vai ser composta a sua carteira. Você já está diversificado, diversificada. Né? Uma vez que você tem diversificação, você está administrando os riscos do patrimônio, da carteira, mesmo tendo variações dentro de ações, de fundos imobiliários, de um tesouro pré-fixado, por exemplo, a carteira vai, né, indo para algum lugar, para o lugar que você quer, né, com um nível bem controladinho, que é o que dá para a gente fazer. E aí já acaba a diversificação já traz, então, essa própria reflexão de você se manter dentro do seu perfil de risco. Tá ok? Então, mais uma vez, pessoal, nós vamos aí ter a possibilidade de pensar em rentabilidade, em autonomia, de uma maneira muito mais poderosa.
tá ok? A questão de ter estratégia aqui não é a busca por aquilo que vai render mais. A nossa ideia é ter uma estratégia que faça com que o nosso risco seja bem administrado. E a autonomia vem porque foi você que decidiu tudo isso. Não precisou de palpite de ninguém, né, de nenhum terceiro para tomar suas próprias decisões. Agora eu queria fazer umas reflexões bem rápido, um bate-bola bem rápido, eu queria que você pensasse, depois eu dou a resposta. Vou fazer algumas afirmações, queria saber se você pensa que isso é verdade ou se isso é um mito, digamos assim. Saber investir no mercado financeiro é desenvolver a habilidade de escolher os ativos que vão ter maior rentabilidade. Você acha que é isso? Investir é isso? Você desenvolver algum tipo de habilidade, de técnica que você vai saber o que vai render mais no futuro? A gente já viu, isso é um mito. Para investir, é importante que você compreenda tudo do mercado financeiro, né? E que você entenda muito. Só dá para a gente saber e ganhar dinheiro quem entende muito de economia? Não, 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 não. Isso é um outro mito que você precisa tirar da sua mente. Aprender a investir significa, identificar bons ativos, aqueles que você entendeu, dentro do seu perfil de risco, e ter uma estratégia que seja simples. Isso é verdade, é a mais pura verdade. É isso, é ali que você vai encontrar a segurança que você quer, essa autonomia. Procurar um especialista de mercado para aconselhar onde você vai investir o seu dinheiro. Faz sentido você perguntar para o dono da concessionária qual carro você vai comprar? Você vai se dar mal. O vendedor da concessionária provavelmente vai tentar bater a meta dele e não escolher o que é melhor para você. Logo, isso é um grande mito. Você tem que aprender a criar essa autonomia. Depois de começar a investir, você não vai precisar acompanhar seus investimentos diariamente. Isso é verdade. Tem que ficar se envolvendo com, dinheiro, com investimentos, não. Todo dia vendo o que aconteceu com a ação A, com a ação B, com a ação C. Necas, necas, necas. Nada disso. Tá? Esse envolvimento é nocivo para a sua saúde emocional. Administrar bem os investimentos não é algo que acontece da noite para o dia. Mas uma vez conquistada essa habilidade, é para toda a vida. Sim, isso é verdade. Tá? Então, é um investimento que a gente faz em si, no nosso conhecimento, nos nossos hábitos financeiros, para que depois você consiga fazer isso ao longo da vida e, principalmente, você possa ensinar isso, né, para o restante da família, principalmente para as futuras gerações, filhos. Tá? É um tipo de herança muito salutar que você vai poder deixar para as futuras gerações. Bom, e como então a